A Rainha Elizabeth II governou o Reino Unido por 7 décadas. Foi um reinado tão longo que é fácil esquecer que ela não deveria ter se tornado rainha. No vídeo de hoje, vamos relembrar 15 momentos marcantes no reinado da Rainha Elizabeth II. Nascida em 1926, Elizabeth era filha do segundo filho do rei George V e tinha pouca expectativa de sucedê-lo ao trono até que seu tio, o rei Edward VIII, abdicou em 1936 para se casar com a socialite americana divorciada Wallis Simpson. Após a morte de seu pai, o rei George VI, Elizabeth, de 25 anos, foi chamada a assumir o trono, iniciando um importante reinado. Em fevereiro de 2022, o Reino Unido organizou uma série de celebrações para o Jubileu de Platina da Rainha, marcando os 70 anos de seu serviço à comunidade britânica. Em abril de 2021, ela perdeu o marido com quem estava casada há 73 anos, o príncipe Philip, quando ele morreu aos 99 anos de idade. Em fevereiro de 2022, a rainha contraiu Covid-19, que mais tarde ela disse que a deixou muito cansada e exausta. Número 1. Coroação da Rainha Elizabeth II, 2 de junho de 1953. Realizada na Abadia do Westminster, a cerimônia de coroação da Rainha Elizabeth foi a primeira a ser transmitida ao vivo pela televisão. Cerca de 27 milhões de pessoas no Reino Unido, de uma população total de 36 milhões, assistiram à cerimônia, e mais 11 milhões ouviram no rádio. Depois disso, cerca de 3 milhões de pessoas foram às ruas para acompanhar a rainha e a sua comitiva, que fazia sua lenta procissão de volta ao Palácio de Buckingham. Número 2. Primeira visita de Estado à Alemanha Ocidental, 1965. Em meio a uma década marcada por mudanças sociais e políticas, a rainha manteve uma agenda lotada de deveres diplomáticos, incluindo uma visita de 10 dias à República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, que foi a primeira visita oficial de uma realeza britânica desde 1913. Sua visita marcou o aniversário de 20 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, ajudando a simbolizar a reconciliação entre os dois países e reconhecer o ressurgimento da Alemanha como uma potência na Europa e no cenário mundial. Número 3. Desastre de mineração no país de Gales, 1966. Em 21 de outubro de 1966, uma avalanche de lama, água e detritos de uma mina de carvão enterrou uma escola primária na vila de Aberfan, no sul de Gales, matando 116 crianças e 28 adultos. Embora o príncipe Philip tenha chegado a Aberfan um dia após o desastre, a própria rainha, temendo que a sua presença distraísse os esforços de resgate e recuperação, adiou sua visita por mais de uma semana. Alguns dos mais próximos a Elizabeth, incluindo seu ex-secretário particular, Lord Charteris, disse que ela se arrependeu da decisão de não visitar Aberfan mais cedo. Número 4. Primeiro passeio, 1970. Durante um tour real pela Austrália e Nova Zelândia com Philip e a princesa Anne em 1970, Elizabeth desistiu de séculos de tradição real quando fez um passeio casual para cumprimentar multidões de pessoas pessoalmente, em vez de acenar para eles a uma distância segura. Agora uma prática regular para a realeza britânica tanto no exterior quanto em casa, o primeiro passeio em Sydney foi proposta por Sir William Heseltine, um australiano que serviu como secretário particular da rainha, e foi a força motriz por trás de um documentário de TV em 1969 com a família real, que atraiu uma audiência global de cerca de 40 milhões de pessoas. Número 5. Jubileu de Prata, 1977. Em 7 de junho, Elizabeth e Philip viajaram de Golden State Coach do Palácio de Buckingham até a Catedral de St. Paul para celebrar oficialmente o seu 25º ano no trono. Usando uma roupa rosa brilhante, incluindo um chapéu enfeitado com 25 sinos de tecido, a rainha repetiu sua promessa, feita há muito tempo, de dedicar sua vida ao esforço, dizendo que, embora esse voto tenha sido feito nos meus dias de salada quando eu era verde no julgamento, não me arrependo nem retiro nenhuma palavra dele. Número 6. Casamento do príncipe Charles com Lady Diana Spencer, 1981.
Em 29 de julho de 1981, cerca de 750 milhões de pessoas em 74 países ao redor do mundo sintonizaram para ver o príncipe Charles, o filho mais velho de Elizabeth, se casar com Lady Diana Spencer na Catedral de St. Paul. O romance entre o herdeiro do trono britânico e a jovem Lady Di atraiu grande atenção da mídia e suas núpcias luxuosas foram consideradas o casamento do século. Mas enquanto Diana ganhou a adoração do público, seu casamento com Charles e sua relação com a família real foi conturbado desde o início. Número 7. Visita à China, 1986. No final de 1984, o governo da primeira-ministra Margaret Thatcher concordou em devolver a soberania sobre Hong Kong à China a partir de 1º de julho de 1997. Em 1986, Elizabeth tornou-se a primeira monarca britânica a visitar o continente chinês, visitando os guerreiros de terracota, a Grande Muralha em Pequim e outros locais. Para a imprensa, a importância diplomática da visita da rainha foi superada pelas gafes características e às vezes racistas de seu marido. Philip chamou Pequim de medonho e disse a um grupo de estudantes britânicos que receberiam olhos cortados se ficassem na China por muito tempo. Número 8. Anos Horríveis, 1992. O casamento de Charles e Diana continuou a se deteriorar e em 1992 eles anunciaram a sua decisão de se separar. O príncipe Andrew, segundo filho da rainha, e sua esposa Sarah Ferguson também se separaram, enquanto Anne se divorciou de seu marido Mark Phillips. No final daquele ano, o incêndio começou no castelo de Windsor, destruindo mais de 100 quartos. Em um discurso proferido para marcar o 40º aniversário de sua sucessão, a rainha Elizabeth comentou que 1992 acabou por ser um annus horribilis, latim para um ano horrível. Número 9. A morte da princesa Diana, 1997. As críticas públicas à família real ficaram mais intensas após o divórcio de Charles e Diana em 1996, e especialmente após a morte de Diana em um acidente de carro em Paris no verão seguinte. A rainha inicialmente permaneceu em sua propriedade em Balmoral, na Escócia, e se recusou a permitir que a bandeira voasse a meio mastro sobre o Palácio de Buckingham ou se dirigisse à nação em luto. A pedido de seus conselheiros, ela logo revisou sua posição sobre a bandeira, voltou a Londres para cumprimentar multidões de enlutados e fez um raro discurso televisionado a uma nação devastada pela perda da princesa do povo. Número 10. Jubileu de Ouro, 2002. A celebração da rainha de seu 50º ano no trono foi marcada por uma dupla perda, quando a sua irmã mais nova, a princesa Margaret, e sua mãe morreram poucas semanas depois uma da outra. Como a primeira monarca britânica desde a rainha Vitória celebrar um jubileu de ouro, Elizabeth viajou mais de 40 mil milhas naquele ano, incluindo visitas ao Caribe, Áustria, Nova Zelândia e Canadá. Ela também visitou 70 cidades e vilas em 50 condados do Reino Unido. Em comparação com a tumultuada década de 1990, o início do segundo meio-século de Elizabeth como rainha coincidiu com o início das relações mais positivas entre a Grã-Bretanha e a sua família real. E em 2005, a maioria do público britânico apoiou o casamento de Charles com seu amor de longa data, Camilla Parker Bowles. Número 11. Visita à República da Irlanda, 2011. Em maio de 2011, Elizabeth e Philip visitaram a República da Irlanda, a convite da presidente Mary McAleese. Embora a rainha tivesse visitado frequentemente a Irlanda do Norte ao longo de seu reinado, essa foi a sua primeira visita à República da Irlanda e a primeira por uma monarca britânica em 100 anos. A visita de Elizabeth, durante a qual ela expressou seus sinceros pêsames e profunda simpatia pelas vítimas do conturbado passado anglo-irlandês, foi amplamente celebrada como o início de uma nova era de amizade. Número 12. Nascimento do Príncipe George, 2013. Em julho de 2013, a rainha recebeu um novo bisneto, o Príncipe George, o primeiro filho do Príncipe William e da ex-Kate Middleton, que se casou em 2011. Segundo na linha de sucessão depois de seu pai, George é amplamente esperado para se tornar rei um dia. Seu nascimento marcou a primeira vez desde o reinado da Rainha Vitória, que 3 gerações de herdeiros diretos ao trono britânico estavam vivos ao mesmo tempo. Número 13. Casamento do Príncipe Harry e Meghan Markle, 2018.
Talvez nenhum outro evento durante o reinado da Rainha Elizabeth simbolizou mais a monarquia modernizadora do que o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, uma atriz americana divorciada e birracial. Embora a rainha tenha dado sua rápida aprovação ao relacionamento, a relação entre o casal e a mídia britânica, assim como o resto da família real, ficou cada vez mais tensa após o casamento. Em 2020, o duque e a duquesa de Sussex anunciaram que estavam se afastando do seu papel como realeza sênior. Mais tarde, mudaram-se para o sul da Califórnia, estado natal de Markle. Seu filho Art nasceu em 2019, seguido por sua filha Lilibet em 2021. Número 14. Morte do príncipe Philip, 2021. Em 9 de abril de 2021, o príncipe Philip, marido de Elizabeth há 73 anos, morreu aos 99 anos de idade. A mais longa história de amor da monarquia britânica começou pouco antes da Segunda Guerra Mundial, quando o príncipe Philip da Grécia, de 18 anos, conheceu sua prima em terceiro grau, a princesa Elizabeth, durante a visita de sua família ao Colégio Naval Real da Britânia, em Dortmund, onde Philip estudava. Em 14 de novembro de 1947, o casal se casou na abadia de Westminster, e o rei George VI nomeou Philip como Duque de Edimburgo pouco depois disso. Por mais de meio século, o príncipe Philip apoiou sua esposa em seus deveres reais e assumiu uma ambiciosa lista de obrigações próprias. O funeral de Philip foi realizado em 17 de abril de 2021. Devido às restrições do coronavírus, apenas 30 pessoas foram convidadas a comparecer. Fotos da rainha sentada sozinha na capela de São Jorge atingiram muitos como símbolo de sua solidão e tristeza. Número 15. Jubileu de Platina, 2022. Em fevereiro de 2022, a Inglaterra iniciou uma série de celebrações marcando os 70 anos da Rainha Elizabeth II no trono. Em 2 de junho, um desfile militar com 1.400 soldados em bonés de pele de urso, músicos e 240 cavalos, um viaduto da Força Aérea Real e uma saudação de 82 tiros foram encenados para homenagear a monarca de 96 anos, cujo aniversário foi em 21 de abril. A seção de Londres até apresentava um desfile de corgis, a raça de cães favoritas de Elizabeth, com mais de 30 dos caninos de pernas curtas marchando em uma procissão. A rainha assistiu ao desfile da varanda do Palácio de Buckingham e foi acompanhada por 4 gerações de seus herdeiros. Apesar da sua idade e de ter se recuperado recentemente de um caso de Covid-19, a rainha, vestida com pérolas de um vestido azul claro, casaco e chapéu, demonstrava um lindo sorriso. Então é isso, pessoal, espero que tenha gostado do vídeo de hoje e caso tenha gostado, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Até a próxima!